ressurreição. Amém? Esse é um texto muito conhecido. E hoje o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração, através desse texto, porque de fato é apresentado para nós, quando nós lemos esse texto, é apresentado para nós dois estilos de vida. E as Escrituras estão nos mostrando que existe o estilo de vida do justo e existe o estilo de vida do ímpio. E nós podemos dizer, existe a vida daquele que é abençoado, que ele é bem-aventurado e feliz, e existe a vida do pecador, do zombador, como o próprio texto nos expôs. Nós precisamos compreender que não existe uma terceira via de vida. Ou existe uma vida de justiça debaixo dos planos de Deus, ou existe uma vida completamente afastada do plano e da vontade de Deus e dos seus princípios. Nós conseguimos administrar a realidade de viver uma vida muitas vezes dupla, tripla. Nós conseguimos administrar muitas vezes o santo e o profano, o justo e o injusto. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos a convicção de que não dá para misturar. Olha para alguém e diga, não dá para misturar. Ou é ímpio, ou é justo. Ou é alguém salvo por Jesus. Fala para mim. Ou é alguém salvo por Jesus, ou é alguém perdido com passaporte para o inferno. Então o texto nos revela algo poderoso. Existe um plano de Deus para as nossas vidas, e o desejo de Deus é que eu e você sejamos felizes. E essa felicidade não é a felicidade circunstancial que o mundo pode nos dar. De fato, cada um de nós estamos vivendo um desafio agora, seja na área financeira, familiar, e se fôssemos depender dessas áreas específicas para expressar uma vida de felicidade, de alegria, nenhum de nós estaríamos aptos. Até aquele que acabou de adquirir um bem e está chateado porque vai ter que pagar no próximo mês. Comprei um carro novo, em janeiro está aí, IPVA, e as multas que você toma. Mas o que eu quero dizer é que existe um padrão de Deus para as nossas vidas. E o padrão de Deus é que nós sejamos bem-aventurados, que é a alegria que o mundo não pode dar, que as coisas que nós obtemos não podem nos dar, mas é que o estilo de vida, debaixo dos padrões de Deus, pode nos dar. E o texto começa não com uma afirmativa. No verso 1 nós temos algo interessante e provocativo, que é, a pessoa que é abençoada, ela não faz coisas, ela deixa de fazer coisas. Então, abençoado com felicidade é quem não segue o conselho do ímpio, quem não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores ou dos escarnecedores. Então, algo que nós precisamos perceber essa noite é que Deus é um Deus que estabelece limites e ordem para toda a formação de caráter, de conduta e de postura. Existe um limite estabelecido por Deus, porque nós compreendemos que a liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, quando na verdade, quando nós olhamos para o padrão de Deus, existem sempre limites que Deus estabelece para nós enquadrarmos a esses limites, a esses padrões. Veja, no Éden não foi diferente. Deus plantou um jardim no Éden, a Bíblia diz no livro de Gênesis, e colocou o homem lá para cultivar e guardar aquela terra. E dentre as ordens que Deus deu para o homem e para a mulher, Ele disse, não toque no fruto e não coma do fruto, porque todas as vezes que Deus estabelece limite, Deus está gerando caráter em nós, Deus está moldando em nós um estilo de vida que segue os seus princípios e a sua conduta. Deus não proíbe para nos tirar o prazer, mas para nos colocar em uma vida de satisfação plena. Porque até aquele que diz, eu posso fazer o que eu quiser, eu quero fazer o que eu quiser, essa pessoa não é livre, porque ela é escrava dos seus próprios desejos. Então nós
padrão de Deus, nós vemos que Deus estabelece limites com o fim de levar ao homem ao seu plano original, ao seu propósito original. Então, veja, Adão e Eva, agora eles estão no lugar perfeito, repita comigo, perfeito. Perfeito. Não existia erro lá, não existia falha lá, todas as coisas estavam em seu estado original, todas as coisas estavam funcionando da maneira que Deus criou para funcionar, e mesmo assim, Deus deu uma ordem: não toque e não coma. Nós já sabemos o resultado é: o homem decide viver independente de Deus, começa a jogar fora das 4 linhas, e todos nós recebemos a consequência dessa quebra de aliança e de confiança, porque todas as vezes que nós não obedecemos o padrão de Deus de santidade, todas as vezes que nós não obedecemos o padrão de Deus, de como que nós devemos viver a nossa vida, nós sempre colheremos o fruto da desobediência. Alguém diga aleluia. Então, o salmista está dizendo que a pessoa que é feliz não é a pessoa que está prosperando financeiramente, porque existem pessoas nesse exato momento que estão em condições melhores do que a sua e do que a minha, e que a prosperidade dessas pessoas não é fruto do temor ao Senhor e da obediência aos princípios de Deus, mas é apenas fruto da sua desobediência. O salmista está observando e fazendo nós refletirmos o seguinte: abençoado e feliz não é a pessoa que tem tudo o que quer, que faz tudo o que deseja, que consegue conquistar tudo o que planeja, mas é a pessoa que não anda segundo os conselhos dos outros. E aqui nós podemos ficar muito tempo, podemos gastar tempo aqui, amém? Irmãos, existem 3 coisas inegociáveis para a formação do nosso caráter e para a nossa formação espiritual, que é o que o salmista está dizendo. Então o salmista disse o seguinte: existe uma realidade, que é andar. Então, bem-aventurado o homem que não anda. E o que significa andar? É ter um estilo de vida, é um caráter. Como que você anda com Deus? Como que nós andamos com o Senhor? A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 24, que Enoque, ele andou com Deus. E quando nós olhamos para o texto bíblico, você pode pensar: como que Enoque andou com Deus? E esse andar é justamente o estilo de vida, a forma que se vive. Então o conselho do salmista é: feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quem que é o ímpio para nós definirmos? O ímpio é alguém instável, sem fundamento. Repita comigo: instável, sem fundamento. Aquele que vive em oposição aos caminhos de Deus, oferecendo conselhos que afastam as pessoas da justiça de Deus. Você conhece alguém assim? Você decidiu caminhar com Jesus, e aquela pessoa que você disse que era sua amiga falou: o que está acontecendo com você? Você não faz mais? Você vem aqui rapidinho, você virou crente. Vai rapidinho, dá um tapa aí, logo. Bebe aí uma cerveja, um bolinho. Não tem essa pessoa na sua vida não, né? Nunca teve essa pessoa na sua vida, né? Você parou de frequentar os lugares, o que está acontecendo? Você está metido agora, não anda mais com os pobres. Então, o ímpio é aquele que anda na contramão da lei de Deus e do estilo de vida que Deus deseja que nós vivamos, que é um estilo de vida de santidade, de pureza e de caráter. Então o salmista está dizendo: você é feliz se você não anda segundo o conselho dos ímpios. Já dizia o ditado: se o conselho fosse bom, se vendia. Então muitos de nós, na nossa formação, seremos influenciados por conselhos. E aqui a atenção de Deus para nós: você sempre estará ouvindo conselhos, você sempre estará ouvindo instruções, mas o cuidado
cuidado de Deus comigo e com você é: esses conselhos estão vindo de quem? Quem está instruindo a sua vida? Quem está afirmando se você está vivendo corretamente? Quem está alinhando os seus passos e os meus passos? Quem está alinhando as nossas decisões? São conselhos dos ímpios? Ou são os princípios de Deus? Os princípios da palavra? Ou os princípios que nós aprendemos com a vida? Então nós precisamos aprender as vozes de sabedoria, as vozes que nós elegemos que têm peso sobre nós, tem uma influência naquilo que nós vamos decidir sobre a nossa vida. É por isso que a nossa mãe, se a sua mãe te ama, ela disse uma frase: você não é todo mundo, você não vai andar com todo mundo, você não vai fazer o que todo mundo fala, porque esse conselho precede o amor, esse conselho precede o cuidado, esse conselho precede o zelo. Agora, nós vemos nas Escrituras, no livro de Provérbios, vários conselhos de sabedoria, e o primeiro é para um jovem. No livro de Provérbios, o rei Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: cuidado com a companhia, cuidado com quem você anda, cuidado com os conselhos. Gente, as pessoas que nós achamos mais inofensivas, elas estão influenciando a nossa conduta se nós não estivermos influenciando elas para o caminho da verdade. Não tem como viver uma relação neutra, sempre alguém estará influenciando. Se você não estiver influenciando, você é o influenciado. Você já se pegou abrindo concessões porque está debaixo de realidades de conselho de pessoas? Você é a minoria no lugar. E aí, às vezes nós abaixamos a guarda para não sairmos como chatos, quadrados. Eu nunca tinha jogado na Mega Sena. Aí entrei numa empresa, fizeram um bolão. Aí eles ficaram: vamos participar. Eu participei. Depois que eu participei, estou contando isso por experiência. Depois que eu participei, o Espírito Santo corrigiu. Ele falou: por que você está? Não entendi. Aí eu pensei: mas se todo mundo ganhar, Deus. Aí Deus me lembrou que minha mãe falava: você não é todo mundo. Às vezes o conselho do ímpio vai vir como uma proposta que pode te dar uma vida boa, melhor. Mas se esse conselho vem do ímpio, ele é contra os princípios de Deus e contra a forma que Deus deseja que nós vivamos. E a promessa de Deus não é que você seja miserável, mas é que você seja abençoado dentro dos padrões que Ele estabeleceu. Então, essa noite, eu e você precisamos fazer uma análise. Quem eu estou ouvindo? Quais são as vozes que estão guiando as minhas decisões? Quem são as pessoas que falam na minha vida? Qual tipo de conselho eu tenho recebido? Eu não tenho recebido conselho nenhum. Eu tenho andado com as minhas mãos. De algum lugar está vindo a influência que você está recebendo. Então, o cuidado de Deus é que nós saibamos discernir qual é a sua voz, e não andemos segundo o conselho do ímpio. A Bíblia diz que o ímpio, ele existe para uma finalidade: o pecador que não se arrependeu, o pecador de coração endurecido, que não recebeu a mensagem do Evangelho com o coração aberto. Ele existe para uma finalidade, para o dia do juízo e da impiedade. Irmãos, o pastor me antecedeu aqui dizendo sobre política. Deixa eu dizer para você: nós veremos quando Cristo voltar a justiça plena sendo cumprida. Nenhuma das pessoas que fraudarem, que fizerem qualquer coisa, que roubarem, que fizerem qualquer jeitinho brasileiro, sairão ileso. Porque o nosso Deus é um Deus santo e justo. E quando Ele vier, Ele não virá mais como um cordeiro, Ele virá como um leão, Ele virá como um juiz para julgar as condutas, os comportamentos e o estilo de vida que cada ser humano viveu. Glória a Deus. É por isso que nós podemos sofrer as aflições de escolher o certo, de andar pelos princípios e mesmo assim não ser beneficiado. Nós podemos sofrer por decidir carregar a cruz e mesmo assim não sermos favorecidos nessa vida. Eu venho aqui com uma palavra de esperança para você. Um dia o Senhor se levantará do trono em juízo, em justiça, e toda a injustiça desse mundo será julgada.
precisamos guardar o nosso coração. Então, um dos aspectos que forma na nossa formação como ser humano o que nós ouvimos, as pessoas que nós ouvimos, os conselhos, e são níveis de degradações. Sabe quando você começa no pecado? Talvez não foi só comigo, mas você começa no pecado. Pecado é bom ou não, igreja? Pecado é ruim, né? Não, pecado é bom. Aí você começa num pecadinho, aí aquele pecadinho te leva para uma porta maior, aí te leva para outra, aí a outra te leva para o abismo, e quando você acorda, aquilo que você começou pequeno já se torna algo que você não consegue mais administrar e nem esconder. Então, essa noite, o primeiro ponto diga: eu preciso aprender a dizer não. Eu preciso aprender a estabelecer limites. O que passa nos meus ouvidos, o que entra para a minha alma. Então, irmãos, deixa eu dizer para você, nós precisamos ter postura de muitas vezes ser deselegante. Olha para mim, a palavra, eu estou ministrando a palavra, deixa a coisa, o que tiver para acontecer, eu quero ministrar o seu coração. Muitas vezes nós precisaremos sair como mal educados para proteger o nosso coração. Não seja educado com aquilo que pode destruir a sua alma, que pode destruir e gerar coisas na sua cabeça que nem existiam. Não tem pessoas assim que chegam com informações, com coisas que despertam coisas na sua mente, no seu coração? Se ele estava pensando naquilo, aí chega o enviado e fala: você viu? Fulano olhou meio assim para você. Eu só joguei pro alto. Aí você nem estava nem aí, começa a pensar o quê? Tem algo contra mim, meu Deus do céu, é isso aqui. Ou traz uma informação que suja a sua mente, você não consegue mais olhar as pessoas. Então, nós precisaremos, de maneira prática, ser radicais com os conselhos que nós recebemos, com as informações que entram na nossa cabeça. Você não pode ser passivo para isso. Eu vou permanecer aqui nesse ambiente quietinho, eu não estou falando nada, mas deixa eu dizer para você, mesmo que você não compactue, você precisa tomar uma decisão, para que as pessoas vejam que você não está compactuando com aquilo, com aquelas palavras, com aqueles comportamentos, com aquelas condutas. Mas pastor, o pastor sempre conta aqui, que quando ele entrou, que ele estava lá na faculdade, e aí o cara da lanchonete que ele comia, ficava olhando as mulheres da medicina, do curso de odontologia. Só mulheres bonitas, e aquele homem, as mulheres passavam e diziam: nossa, olha aí, e o pastor não olhava. Quantos lembram desse testemunho? Até o dia que ele perguntou se o pastor era do outro time, que ele tinha outra opção sexual, para ficar mais bonito. Aí o pastor falou: não, eu sou pastor, eu sou casado e respeito a minha esposa. Daquele dia em diante, ele nunca mais disse: olha que mulher bonita. E talvez para mim e para você falte isso. Você quer ser amigo de todo mundo, deixa eu dizer, até as nossas piadinhas que a gente suporta, sabe? As piadinhas que, não é legal, porque essas piadas também, pastor, você está indo muito radical. Para um homem que saiu da prostituição, fica com piada de duplo sentido. Para um homem que foi arrancado do lamaçal de pecado, fica no meio termo com ele. Nós não sabemos o quanto que é perigoso o pecado. Nós não temos noção o quanto que o pecado é destruidor. Nós convivemos com o pecado como se nós conseguíssemos administrar. E eu venho aqui essa noite dizer: nós estamos muitas vezes perdidos. Nós já não temos sensibilidades para dizer: aleluia a Deus. Essa conversa aqui não edifica, não tem nada de santo, não tem nada de Jesus, não tem nada que vai me fortalecer, não tem nada que vai me levar mais perto de Jesus. Mas eu quero ser legal, e de legal o inferno está cheio, e nós precisamos essa noite tomar essa decisão. Diga assim para mim: algumas pessoas vão precisar sair da tua vida, e essa parte que dói muito, porque nós não nascemos para vivermos sozinhos, nós nascemos para pertencermos. A Bíblia nos ensina: não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem caminhe só. Mas deixa eu dizer um conselho, que é um conselho bíblico, que foi transfigurado num jargão: é melhor andar só
que mal acompanhado. A Bíblia não diz que Enoque andou com Deus e mais 10. A Bíblia não diz, eu vou ficar com as Escrituras. A Bíblia não diz, Enoque tinha muitos amigos e todos favoreciam ele e ele andou com Deus. Não, a Bíblia diz, Enoque andou com Deus e agradou a Deus ao ponto de Deus tomar ele. Se a sua companhia for apenas Jesus, mas pastor, se eu abandonar eu vou ficar sozinho. Onde não tem Jesus falta tudo. Se você tem Jesus, a companhia do Espírito Santo, você pode virar as costas para o seu passado essa noite. Você pode virar as costas e fechar os seus ouvidos para os conselhos. E esse chamado não é um chamado de nós vivermos alienados do mundo, igreja. Não sei se vocês compreendem o que eu estou pregando. Então eu não vou me relacionar com um não crente, não. Vamos para o nível acima. Eu estou dizendo que eu e você, nós não podemos viver debaixo do conselho do ímpio. Mas a Bíblia nos ensina no livro de Romanos que a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, essa noite, o Senhor vai te levantar como um conselheiro. O Senhor quer te levantar para que você tenha palavras para guiar vidas, para dar destinos, para dar direção, para tirar pessoas do pecado, para encaminhar pessoas para a vida. A Bíblia diz que existe poder na pregação do Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, e esse poder que tem no Evangelho alcança os pecadores, e eles são tirados do inferno e são colocados no reino novo. Então diga assim, a partir de hoje, o que sair da minha boca será para edificar, será para direcionar, será para trazer vida para as pessoas. Você não será mais conduzido pelo conselho do ímpio, amém? Então o salmista, ele imprime para nós essa realidade. Primeiro, nós andamos segundo o conselho do ímpio. Depois, ele dá um conselho, não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? É ficar. Diga a ordem de Deus lá no Éden. Não toque. Não toque no fruto e nem coma. O pecado ele é uma construção. Cadê os irmãos aqui, os varões? Cadê os homens aqui? Vou usar um exemplo clássico para a classe. Passou uma mulher bonita, amém? Que não é a sua esposa, porque a sua esposa é a melhor mulher que você pode ter, amém? Amém? Ela tem tudo que você precisa. Diga glória a Deus. Se você está do lado da sua esposa, bate no ombro velho e fala, o pastor diz. Mas veja, passou uma mulher bonita que não é a sua esposa. Automaticamente, se você for um homem viril, com a testosterona no natural de um homem, você vai sentir-se atraído a fazer o que primeiro? A olhar. E aí não mora o pecado em si, mas o pecado é uma construção. Então eu estou caminhando, estou caminhando na rua e passa uma mulher bonita. Ela está vindo na minha direção, eu posso olhar para ela. Porém, o pecado ele vai ganhando força quando nós se detemos, que é ficar, que é colocar a atenção, que é quando nós somos capturados. Então veja, eu conheço alguns irmãos que são ventiladores, você conhece? Passou, olha no nariz. Mas o pecado, ele começa assim, a Bíblia diz que a concupiscência, o próprio Jesus disse, a concupiscência dos olhos, que é o desejo por ver. O texto bíblico diz que Eva viu primeiro, depois ela viu, e depois ela comeu. Então o conselho do salmista é: não se detenha no caminho dos pecadores, não fique administrando, não fique apreciando, porque de fato como é, nós não somos fortes para o pecado. Forte é José que correu, nós não conseguimos. Se você é tentado e está lidando com a administração da sua tentação, você está sendo tolo, porque o desejo de Deus e o conselho de Deus e o conselho da sabedoria é: corre, fuja, não do mal, da aparência do mal, da aparência do mal. Então, não são os homens que somos tentados pelos nossos olhos,
Porque todos nós estamos debaixo de uma lei, que é a lei da velha criatura também, do nosso corpo, a qual o apóstolo Paulo diz que existe uma guerra constantemente no nosso interior, é uma briga, porque você quer se posicionar, diga aleluia. Aleluia. Você quer fazer a coisa certa, mas existe o desejo da sua alma, que enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, vai desejar o pecado. Deixa eu te dar uma notícia: a sua alma, a sua carne, na verdade, nunca se converte. Ela nunca vai ajudar você a buscar Deus. Ela nunca vai falar para você, vai orar, vai jejuar, vai perdoar. A sua carne nunca vai fazer isso, porque nossa carne é alimentada primeiro pelos olhos. Então nós alimentamos os nossos olhos com tudo aquilo que não agrada a Deus, todas as coisas que nos afastam de Deus e da vida que Ele deseja que nós vivamos. E aí nós ficamos. E é isso que Deus nos deseja. Olha para alguém e diga: Deus deseja te libertar essa noite. Deus deseja te dar pureza nos olhos. Porque, irmãos, quase meus senhores, deixa eu dizer, existem pessoas que estão tão atolados no pecado, no sentido real da palavra, que se a pessoa olhar qualquer objeto já traz conotação maliciosa. E o Espírito Santo sabe que você precisa de libertação para isso. Você não consegue olhar nada com inocência. Seus pensamentos são impuros. Ah, mas pastor, vem, volta e meia, pensamentos na minha mente. E deixa eu dizer, é natural, vai vir. Mas se eu ficar administrar aquilo que começa com o pensamento, com o olhar, se torna desejo profundo. E a Bíblia diz que desce para o coração. E eu consigo parir o pecado. Nasce o pecado de mim. Então todo pecado não é um acidente. Deveria ser um acidente para nós que queremos ser abençoados, que queremos ser felizes. O pecado deve ser um acidente. Você não saiu planejando. Você não saiu de casa dizendo: ó, vai ser desse jeito, esse horário, vai dar tempo de fazer isso, aquilo, ó, que legal. Não, o pecado é um acidente de percurso. Quem sai aqui de casa dizendo: eu quero que o ônibus bata e eu bata a minha cabeça? Quem quer? Quem sai? Quem sai aqui dizendo de manhã: tomara que o Parque Dom Pedro passe por cima de mim quando eu estiver atravessando a rua? Tomara que alguém me empurre na linha do trem. Quem ora assim? Enquanto nós vivemos debaixo do conselho desse mundo, quando nós vivemos debaixo e ficamos nas rodas dos pecadores, nós estamos dizendo para o pecado: nos empurra mais, nos mata, porque nós pensamos que o pecado é inofensivo. Então essa noite o Senhor quer te dar, existem lugares que você não pode ficar mais. E eu estou dizendo que não é lugares apenas físicos, são lugares espirituais, onde a sua alma está, onde a sua cabeça está, onde o que você está pensando e considerando, as coisas que você está gastando tempo, as coisas que você está remoendo. Deixa eu dizer, você não é mais aquela pessoa, você já foi liberto. Não volte para o lugar que o Senhor te libertou, não volte para as algemas que o Senhor já tirou você. Não flerte com o passado, não flerte com o seu pecado. Não tem como administrar. Diga para alguém: não tem como ficar. Então essa noite existe uma promessa de Deus para você. O Senhor está te dando uma mente nova. Essa é a promessa de Jesus. Agora vocês têm a mente de Cristo. Pense em tudo que é bom, agradável e honesto, tudo que edifica. Nisto pensai, nisto fiquem, nisto se detenham, permaneçam na palavra, permaneçam no ensino, permaneçam na doutrina. O Senhor não quer que nós saiamos, deixa eu dizer algo para você, igual loucos gritando sobre Jesus. Não, a Bíblia diz no livro de Salmos, de número capítulo 2, verso 32, que aqueles homens se reuniam num lugar e se detinham, permaneciam e ficavam no ensino dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então eu quero dizer para você: Deus já preparou o ambiente que você deve se deter. Deus já preparou o lugar que você deve gastar a sua atenção, que é nas coisas do reino, que é nas coisas do seu GC, que é nas coisas que são agradáveis ao Senhor. Não sei para você, mas você já viu? Já pensou em algum dia você fala: meu Deus, mais um dia, levanta a mão aí,
Não levanta não. Você não confessa esse pecado, mas você pensa, eu já trabalhei, é longe, ai meu Deus. Nós estamos recusando ambientes que Deus, pessoas que Deus está usando e quer usar, para que nós não vivamos debaixo, e nem fiquemos debaixo, nem se detemos debaixo do conselho dos pecadores. Então existem pessoas que são resistentes a ir ao GC, tem pessoas que são resistentes a vir ao culto, mas amam jogar conversa fiada. Elas gostam de estar com quem fala besteira. Você conhece alguém assim? Mas para comunhão com seus irmãos, não tem. Para considerar, para ter amor, não sei você. Vai falar, é chato, mas eu vou permanecer. É sacrifício, mas eu vou permanecer. Por quê? Eu conheço pessoas que são legais demais com os amigos do trabalho, com a roda dos escarnecedores. Mas eles não suportam permanecer no lugar aonde o fundamento e o que nós estamos conversando não é sobre a Virgínia, não é sobre o Filho Júnior, não é quanto que você ganhou no Tigrinho, não é olha a mulher do outro, olha aquela mina que da hora, não, eles não aguentam, não suportam, por quê? Porque tudo aquilo que é falado vai contra o coração obstinado pelo mal, o coração que deseja o pecado, e quando nós falamos a verdade, as pessoas não permanecem, porque o próprio salmista diz que o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Existem pessoas que vão embora não porque a palavra é ruim, não porque o pastor tem um carro novo, não porque o pastor já viajou para Paris. Tem gente que não vai ficar, sabe por quê? Porque não se submete, não a lei de homens, não a palavra da boca de homens, mas a palavra que sai da boca de Deus, que dá direção, que corrige, que dá conserto, que fala assim, que nós seremos abençoados. Sim, seremos abençoados, se não seguirmos o conselho do ímpio, não se detemos ao caminho dos pecadores, não se assentarmos na roda dos escarnecedores. Essa é a palavra de Deus que está nos corrigindo, dizendo que nós devemos considerar os lugares que Deus nos deu, que suprem as nossas vidas espiritualmente falando. Para você no culto de quarta-feira, mas o culto então não vou. Você está pecando contra o Senhor e contra a mesa que Ele preparou para você, porque o Senhor sabe que eu e você precisamos nos alimentar. E deixa eu dizer para você, nós precisamos tomar vergonha na cara. Se você se alimenta uma vez por mês do banquete celestial, na semana inteira você está comendo na mesa de Satanás e dos demônios. Não tem como. E tem crente fraco, e você é, e eu sou, aquilo que nós comemos, que se alimentamos espiritualmente. Eu estou fraco, não consigo orar. Eu também estou fraco, não consigo orar, não tenho palavra. Mas deixa eu dizer, eu não vou deixar de ir para a mesa, eu não vou deixar de sentar na mesa, porque na mesa de Jesus não falta pão, não falta água, não falta vinho, não falta azeite. Na mesa de Jesus talvez vai faltar carro, vai faltar casa, vai faltar apartamento quitado, boleto quitado, porta de emprego nova, oportunidades novas, mas nunca vai faltar pão. E o que você precisa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que sustenta. E nós precisamos tomar uma decisão, 007. Nós precisamos tomar uma decisão. Você está aqui com as pessoas da igreja, aleluia, paz, varão, glória a Deus, a bênção, manto, glória. Você está no mundo, aí o dialeto já muda, às vezes até os palavrões. Nós precisamos tomar uma decisão, porque existe apenas dois estilos de vida, não existe um meio termo, não existe ficar em cima do muro e como a historinha já conta, quem está em cima do muro, vou contar para você. Tinha uma pessoa indecisa, que lado que ia ficar? Tinha um muro, desse lado tinha anjos, diga ó. Desse lado tinha demônios, diga misericórdia. A gente arrepia, fala demônio, não pode falar diabo. Não fala diabo aqui nessa casa, como você vai repreender? Repreende ele. Não, fala o nome do miserável, do perdedor. Amém? Amém? E depois você fala em nome de Jesus, você está resolvendo. E aí, o homem estava indeciso, que lado que ele ia ficar.
lado dos anjos, estava um barulho dizendo: vem para cá, e do lado dos demônios, eles estavam quietos, silenciosos. Ele falou: por que vocês estão me chamando e vocês não estão me chamando? Aí alguém esclareceu ele e disse: porque quem está em cima do muro já está desse lado. É isso que nós precisamos entender. Se existe apenas dois estilos de vida, se eu não estou andando dentro dos planos de Deus, eu disse no começo da mensagem, nós conseguimos construir uma terceira via que não existe. É verdade. Se eu não estou andando debaixo dos preceitos da lei de Deus, que é santa, perfeita, justa, eu estou andando do lado dos ímpios, que serão consumidos pela justiça de Deus quando ela for imputada na sua plenitude. Então essa noite é noite de tomar decisão. E nós precisamos considerar algo. O que o salmista está dizendo é que é uma construção. Primeiro, você tem conversas, conselhos. Depois, essas conversas podem ser esporádicas. Depois você começa a considerar. E o problema é quando você se assenta. O problema maior está quando você se assenta. Porque quando se assenta, não é apenas o estado físico de sit down. Sentei aqui, estou parado. Não, mas é o estado de permanência. É o lugar de onde foi a sua vida. É o lugar onde você vive. E deixa eu dizer para você, o salmista está dizendo algo. Feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não se assenta, ele não fica. Não é o lugar dele. Mas quando nós ficamos, esse é o estado de permanência. E existem demônios que entram na vida de pessoas, como já tem sido dito aqui. O pastor tem falado sobre perdão, batido na tecla, que sim, você pode ficar magoado e chateado com alguém. Alguém fica chateado aqui? Amém. Se você não ficasse chateado, eu teria um problema. Primeiro, você não tem emoções. Aí você deveria procurar, não sei nem que profissional que você deveria. Todos nós temos emoções. Você vai ficar chateado, desapontado, esperou algo e não. Mas quando isso se torna raiz de amargura, é um estado de permanência. E quando eu ouvi esse texto, eu já pensava numa roda de bar. Conversa fiada. Não sei se você compartilha a mesma coisa comigo, mas a roda de zoeira, dos ali falando besteira. E muitas vezes essa roda, essa influência que está acontecendo, talvez não tem pessoas externas, mas são as vozes de Satanás na sua mente, dizendo para você: fica aqui, você não pode sair daqui, você nasceu assim, é desse jeito, você não pode ser transformado, você não pode mudar. Ou talvez você está sentando fisicamente em algumas rodas, batendo conversa fiada, e eu quero dizer para você: feliz é o homem que não se assenta nesse lugar. A última vez que a mulher teve uma conversa com alguém que não era para ter, a gente já sabe o resultado. Vou trocar ideia com a serpente. Que má ideia! O bicho está falando, já é horrível. E tem gente que ainda continua conversando. Eu não estou chamando a sua amiga de cobra, mas deixa eu dizer. Mas a serpente é o símbolo da sedução. A serpente é o símbolo do espírito de influência. E a influência acontece na distorção. Deus disse mesmo que vocês não podiam. Deus disse mesmo. É dessa forma mesmo. Será? É suposições. São coisas que são jogadas no ar. E aí suja o coração. Depois que suja o coração, come fruto, come folha, come até a raiz. Porque já manchou o coração. Já sujou o coração. Não, parece que não tem mais volta. Mas essa noite, o Espírito Santo de Deus está nos corrigindo, dizendo: não endureçais os vossos corações. Esse lugar que nós permanecemos espiritualmente. Fraqueza espiritual pode ser um estado da sua caminhada com Jesus. Em algum momento
nós se sentiremos fracos, sem desejo de orar, sem desejo de buscar, nem de ouvir a palavra. Mas é um estado transitório, não é um lugar de permanência, não é um lugar fixo, porque quando a Bíblia está dizendo no Salmo, dizendo, não se assentem, ele está usando o próprio conceito bíblico do que é se estabelecer. O homem no Oriente, quando Deus chama Abraão, ele não tinha uma terra fixa, ele andava com tendas, em tendas, ele andava e estabelecia tendas por tempos específicos, até que ele chegou no lugar da promessa, até que ele chegou no lugar que manava leite e mel, onde a terra era boa, onde tudo que tinha era bom, o homem vivia transitando. E é sobre isso que o salmista está dizendo: não fixe as suas tendas em lugares que são transitórios. Você pode estar passando por isso, você pode ter caído nesse pecado, você pode estar fraco espiritualmente, mas esse lugar é transitório. Essa tenda vai ser desmontada hoje, essa tenda vai ser derrubada hoje, porque o lugar que Deus tem para você e para mim é um lugar de provisão, é um lugar de bênção. Eu não estou falando apenas de bênçãos financeiras, e eu amo bênçãos financeiras, eu estou falando da terra que manda leite e mel. Eu estou falando de um lugar de unção, eu estou falando de um lugar de presença, eu estou falando de um lugar que você, qualquer coisa que você fizer, você vai querer colocar Deus. Então, o conselho é: 3 coisas que formam o homem, não são coisas que o homem faz, são coisas que o homem deixa de fazer. Primeiro, vamos ver se vocês gravaram todo o texto bíblico. O homem que é feliz, abençoado, bem-aventurado, quem é? Um homem que não vamos no texto aqui. O homem que é abençoado é o homem que não. O homem que é abençoado é o que não. O homem que é abençoado é o que nem. Então, eu quero te dar um segredo espiritual. Talvez você está perdido e está dizendo assim: o que eu preciso ser? O que eu preciso fazer? O segredo espiritual é: se você souber o que você não pode fazer, já é um bom caminho. Amém. Como assim, pastor? Eu quero ser isso. Eu quero ser um homem de Deus. O que eu tenho que fazer? Talvez você não saiba muito, mas o que a Bíblia está dizendo é: tem coisas que você não precisa fazer se você quer ser um homem de Deus. Não seguir o conselho do mundo, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Já fica fácil. Saber o que você não deve ser já é um bom caminho para você se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Eu não devo ser essa pessoa. Tá bom, então quem eu devo ser? Aí a Bíblia continua dizendo no verso 2. O verso 2 é: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Primeiro Deus disse: não! E todo não para nós que somos meninos é: Deus está tirando pirulito da boca. Deus está nos arrancando a oportunidade de termos prazer, quando na verdade Deus estabelece limites para nos colocar na vida de deleite, de prazer verdadeira, onde o fruto dessa vida não é condenação, mas é plena satisfação nele. Então o homem que não anda não faz, mas ao contrário. Sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então preste atenção: a vida com Jesus é uma vida de prazer, é uma vida de deleites, é uma vida de satisfação. E essa satisfação não depende de nada que está acontecendo fora de você, porque a coisa mais importante que está acontecendo na sua vida agora são coisas que você não está enxergando e nem vendo. Deixa eu dizer algo para você: o que Deus está trabalhando dentro de você, que você não está percebendo, para que o pecado perca a força dentro de você, e você consiga ter prazer na santidade. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, se eu não me engano, capítulo 7, verso 15, diz o seguinte: no fundo do meu interior tem uma treta da minha carne, mas no fundo do meu interior, no fundo do meu interior, eu tenho prazer na sua lei. Então a lei de Deus, ela é perfeita. E o que é a lei de Deus? A lei de Deus é uma
maneira que Deus deseja que nós vivamos. E aí nós temos os 10 mandamentos, nós temos tantas e outras leis, mas eu quero dizer que essas leis, elas se resumem quando Jesus diz em 3 mandamentos. Em 3 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Deixa eu dizer algo para você. Nós dificultamos a nossa vida porque nós tentamos ser justos com a nossa força, mas Cristo já fez o caminho, Ele já trilhou o caminho. Ninguém é justo, abençoado, porque tem coisas morais, fazem coisas boas. Nenhum de nós somos abençoados porque somos legaizinhos, não. Todos nós que recebemos essa vida de alegria e de satisfação, somos abençoados debaixo de uma bênção que nós não podíamos conquistar. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós não éramos, mas Ele nos tornou, Ele nos colocou num lugar que nós não merecíamos. Então preste atenção, nós devemos meditar, e esse é o conselho. Estarei com você. Quando você entrar, quando você lutar, vocês vão vencer. Todas as coisas eu estarei com vocês. Mas existe um conselho: medita na minha lei, de dia e de noite. Irmãos, nós somos a geração mais privilegiada que já existiu na face da terra. Você tem dificuldade para ler a Bíblia, você pode colocar um áudio da Bíblia. Sim. Você tem dificuldade com o áudio da Bíblia, você pode colocar um vídeo da Bíblia. Sim. Você tem dificuldade com a voz que parece da Siri ou do Google, você pode pôr o Cid Moreira. Aleluia! Lendo Gênesis para você. Você é transformado. Você não sabe se é fantástico ou a Bíblia. O Cid Moreira lê a Bíblia para você. Aleluia! Ainda bem que eu não sei ler. Então preste atenção, nós somos a geração que tem mais conteúdo disponível de livro, mais conteúdo disponível de estudo, e nós somos a geração que mais lê as Escrituras, porque a lei de Deus está em 66 livros. Pastor, eu tenho dificuldade para ler. Leia um versículo, leia um verso por dia, porque a Bíblia não está falando sobre o mandamento de Deus, não é leia em quantidade, leia muito, porque o conselho do salmista é, pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E o que é essa palavra meditar no original? É justamente você ficar mastigando como uma vaca um punhado de mato. É você absorver tudo que tem, é dissecar. Eu fico meio receoso com pessoas que falam, eu li tudo isso. A palavra de Deus é tão poderosa que você pode pegar um texto bíblico e ficar um mês naquele texto, falando com você, alimentando a sua alma e a revelação de Deus progressiva, descortinando o texto, descortinando, e você profundamente, e você olha para alguém, o Senhor é o meu pastor, e a pessoa, tá, eu entendi, mas não, você não entendeu, Ele é o meu pastor. Porque existe revelação que vai pelo Espírito, e aí você fala para o indivíduo, mas Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Então se Ele é o meu pastor, lobo nenhum, leão nenhum, urso nenhum pode tragar a minha vida, ninguém pode chegar perto de mim, se o Senhor não permitir. Então você pode ficar em um texto bíblico, falando com você mesmo. Essa é a tradução literal, é conversando com o seu espírito, com o seu homem interior. Deixa eu conscientizar você, se você não conversa com o seu homem interior, você está bagunçado. Você precisa, você e eu, nós precisamos conversar com o nosso homem interior, meditar com ele. Eu sei que você trocou a conversa com Deus com o ChatGPT. Ele só fala o que você gosta de ouvir. Já descobri, fiquei mó chateado. Esses dias atrás tinha um prompt assim, não façam isso. ChatGPT, qual é a minha bênção? Rapaz, eu quase chorei. A sua bênção é porque, obviamente, ele sabia todas as informações que eu compartilho com ele lá. Que você é um pastor, que você ama as almas. E através da sua música eu falei, ele me conhece. Eu sei que muitos de nós trocamos a voz de Deus, o conselho de Deus, por qualquer outra voz, mas você só permanece de pé. Você e eu só permanecemos de pé. Eu estou pregando. Nós só permaneceremos de pé se nós ouvirmos as palavras que saem da boca de Deus. Homem nenhum permanece de pé
porque sabe pregar, porque sabe falar. Mas todos nós somos sustentados pela palavra que sai da boca de Deus, o conselho que sai da boca de Deus, é o peso que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus tem um peso, e toda palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada, ela não volta para si vazia. Essa noite não será diferente. O Senhor está aqui, através dessa palavra, dizendo para você que as suas rodas vão mudar, que as suas conversas vão mudar, o lugar que você está fixo, talvez vai se transicionar, você vai se sentir pelado espiritualmente, dizendo: meu Deus, eu era assim, dessa forma, mas deixa eu dizer, o Senhor está te levando para um lugar de maturidade. E maturidade é solitude, maturidade, você vai ficar muito tempo sozinho, muitas vezes você não vai ter pessoas, não vai ter quantidade de pessoas. Deus forja pessoas no secreto, sozinho, lá no pasto, cuidando das ovelhas. Davi estava, e ele não se tornou rei. Quando ele chegou no palácio, ele se tornou rei, porque ele estava num lugar solitário. Tem experiências com o Senhor, conhecendo a Deus, tendo revelação de quem Deus era, se importando com coisas que ninguém se importava, porque ser pastor de ovelhas, naquela época, era uma das piores ocupações que alguém podia ter. Porque além do perigo de vida com os outros animais, você precisava enfrentar tantas outras coisas que você não era reconhecido por isso. Por isso que quando Jessé chegou na casa, quando o profeta chegou na casa de Jessé, ele disse, apresentou todos os filhos. É aquela mãe que vai falar dos filhos que fizeram faculdade. Entendeu? Mãe tem isso. Meu menino é engenheiro, nem terminou aí. Só fez a matrícula. Meu menino, minha filha é isso. Por quê? Porque de fato existem coisas naturais que nós estamos vendo que tem algum tipo de importância para essa terra. Eu não estou dizendo contra diploma, vocês estão me entendendo? Não estou falando que você não tem que estudar, não. Eu estou estudando também. Em breve eu vou levantar o. Vocês estão vendo? Amém? Está vendo os sinais? Mas preste atenção. O filho que é apresentado depois é o que não tem uma profissão legal. A ocupação dele não é boa. Não tem prestígio, porque ele é um pastor de ovelhas. Ele não dá lucro para a família, entendeu? O lucro que ele dá para a família é a ovelha que não é morta. Mas deixa eu dizer para você, você se torna no lugar que Deus te coloca e te planta. E às vezes o lugar que Deus planta não é lugar bom, aparentemente. Não é legal. O lugar que Deus forja a gente não são lugares gostosos. O lugar que Deus quer extrair de nós o melhor não é um lugar que você vai estar confortável. Não sei você, mas eu vivo numa tensão. Olha, eu quero correr. Amém? E eu vi o meme de um pastor esse dia. A vida de um pastor. Obrigado, Jesus, pelo chamado. 5 minutos depois, Senhor, me libera para viver a minha vida. Amém. Mas deixa eu dizer, todos nós seremos plantados, porque essa é a promessa no verso 3. E eu gosto dessa comparação. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no seu tempo. Quem que é esse homem? É o abençoado que não faz, primeiro, depois ele faz meditar na lei do Senhor e ter prazer, e depois ele dá um exemplo, usando essa ilustração, essa metáfora. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Existem algumas versões diferentes, mas essa plantada, o significado real da palavra é uma árvore que já é árvore, não é broto. Ela é adulta, ela já tem raízes fixas em uma terra, em um lugar. Amém? Diga, é uma árvore adulta que já está fixa em uma terra. E ele é como uma árvore. O significado é transplante. É como se o jardineiro tirasse a árvore adulta de um lugar, de uma terra seca, árida, sem saúde, e plantasse ela num lugar que o próprio texto está dizendo, à margem de águas correntes. Um lugar onde a pessoa é nutrida. Esse homem é nutrido, esse homem é fortalecido, esse homem é abastecido. Então, o que Jesus disse em João capítulo 15? Que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos.
nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós não éramos, mas Ele nos transportou do reino das trevas para um terreno maravilhoso que é o reino do seu amor. Então uma terra que não dá para esperar, deixa o texto, não dá para esperar produzir em uma terra seca, em uma terra árida. Não dá para tentar produzir em ambientes que não produzem saúde, que não produz o oxigênio necessário, que não produz a luz do sol necessária. É isso que nós precisamos viver. Esse homem que está plantado nesse lugar da vontade de Deus, ele recebe a luz da palavra, ele recebe a água da vida, ele recebe o suprimento necessário para que ele seja fortalecido e não apenas fortalecido. Meu irmão, os dias estão contados para que você comece a ver as bênçãos de Deus florando, saindo da sua vida. Os dias estão contados para que você veja as flores saindo da árvore que é a sua vida. Talvez você esteja dizendo: pastor, está demorando. Meu Deus, eu sou honesto nos meus negócios, eu faço tudo no meu trabalho, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom marido, e mesmo assim eu não estou vendo nada. Deixa eu dizer um segredo para você. O segredo para frutificar não está na folha. O segredo para frutificar não está nos galhos. O segredo para frutificar está nas raízes. A saúde da raiz e da terra que a árvore é plantada vai determinar se aquela árvore vai dar um fruto. E eu quero dizer para você, talvez você não está vendo nada, está trabalhando no escuro, está fazendo o certo, obedecendo a Deus, honrando ao Senhor. E eu quero dizer para você, Deus está trabalhando nas suas raízes, Deus está trabalhando em coisas no seu caráter, Deus está trabalhando em coisas que vão sustentar bênçãos visíveis. O que nós vemos é sustentado pelo que nós não vemos, porque o próprio apóstolo Paulo diz um mistério: o espiritual vem antes do material. Existe uma ordem espiritual que deve ser considerada por nós como o princípio das nossas vidas. Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Demais coisas são as folhas que não murcham, os frutos que alimentam as pessoas. Mas o que faz alguém permanecer no Senhor, faz alguém demonstrar que está vivendo uma vida abençoada, são raízes fortificadas. E o cuidado de Deus é que você não fique sendo arrancado de terreno para um lado do outro. O problema muitas vezes não é a igreja. Você conhece alguém? Sempre muda de igreja, você conhece? Deus deseja colocar você para que você prospere. Deus se importa com a aparência, mas antes, Deus se importa com o seu interior. As flores, as folhas, são a aparência de uma árvore. Todo mundo olha para aquela árvore que está com folhas, com fruto, e fala: ela está boa. Mas existem muitas árvores que produzem folhas, que as suas raízes estão doentes. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho vai na raiz. O Evangelho vai em lugares que nós não vemos. O que nós vemos é a ponta do iceberg, o que está na superfície. O que nós administramos muitas vezes é o que todo mundo está vendo. O problema não é o que nós vemos, o problema é o que nós não enxergamos. Porque se nós enxergássemos, de fato a nossa vida estaria de outra forma. Então Deus deseja nos conscientizar que existe um lugar, sim. E eu vejo muita semelhança com esse texto, porque Deus disse em Gênesis que colocaria o homem em um jardim, em um lugar bom, que esse jardim seria regado por rios, que cortariam o jardim, e esse homem teria suprimento necessário. E o suprimento aqui, meu irmão, não é suprimento alimentar apenas, mas é toda tarde Deus descia para se relacionar com o homem, para conversar com o homem, para que o homem pudesse dar satisfação de tudo aquilo que ele estava construindo no jardim que Deus deu para cuidar. Eu quero dizer para você que existe uma expectativa de Deus para aquilo que você e eu estamos vivendo, porque quando Deus dá um jardim para nós, Ele não espera que nós entregamos o jardim da mesma forma que Ele nos deu. Se Deus te deu uma família, Deus não espera que você entregue apenas uma família. Se Deus te deu um casamento, Deus não espera que você entregue apenas um casamento para Ele. Se Deus te deu um filho, Ele não quer que você entregue um filho
para Ele. Deus quer que você entregue um pai, uma mãe para Ele. Então nessa noite nós precisamos entender que existe um plano de Deus, que é, Deus deseja nos plantar num lugar de comunhão e de suprimento, aonde o que nos influencia são conselhos de Deus, é a palavra de Deus. O lugar que nós permanecemos e ficamos com a nossa atenção é a lei de Deus. O lugar que nós somos supridos é o lugar que Deus nos plantou, que é o lugar da vontade dEle. E automaticamente nós vamos frutificar. Nós não devemos fazer força para frutificar. Olhe para alguém e diga: a palavra está acabando. Então nós precisamos entender: o homem no jardim sofreu a influência do conselho errado, olhou e tocou e permaneceu. E ele foi expulso de um lugar geográfico. Nós fomos enxertados na videira. Agora nós não temos apenas um lugar físico para se reunir. Nós somos o jardim que Deus está plantado. E Ele pode passear no seu coração. Ele pode passear no seu coração. Ele pode ter comunhão com você. Talvez a solidão e a ausência que você está sentindo, talvez não, é a ausência de ter comunhão com o Espírito Santo, de conversar com Deus. Marido nenhum vai suprir, homem nenhum vai suprir, mulher nenhuma vai suprir, porque nós fomos feitos para comunhão, nós fomos feitos para florescer diante desse lugar. E o texto continua dizendo: filho, não é o que ocorre com os ímpios. Não é o que ocorre com os ímpios. Os ímpios não florescem, não frutificam, não prosperam. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores da congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então essa noite, o convite de Deus não é para olhar para o lado e dizer: eu acho que aquela pessoa é ímpia. Porque nenhum de nós, conforme as Escrituras, temos essa capacidade de discernir. O joio e o trigo crescem no mesmo lugar. Mas vamos tirar então o joio? Não. Se você tira o joio, com ele também você arranca o trigo. Esse não é um convite para olharmos para fora. Esse é um convite para olharmos para dentro. Porque o poder do Evangelho e a única coisa que pode acontecer, que pode transformar o ímpio em alguém que nasceu de novo, é o Evangelho. Alguém que não crê, que não obedece, e alguém que nem se submete, é a palavra de Deus recebida com o coração. Termina essa mensagem dizendo: Jesus disse que existem diversos tipos de terra. Ele disse que existem terras que são pedregosas, existem terras que têm espinhos. E ele disse o significado dessas terras: pessoas que estão preocupadas com essa vida, pessoas que não perdoam. E quando a semente é lançada, que é a palavra, a semente morre antes de ser germinada. Mas Jesus disse que existe um tipo de terra boa, que quando a semente é lançada, ela não apenas morre e germina, mas ela cresce e produz fruto. Jesus é glorificado, o nosso Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos. Deus quer a expressão da sua vida. Deus deseja que a sua vida tenha expressão de frutos e de folhas. Mas antes disso, Ele quer que você esteja enraizado em um lugar firme e forte, que é na rocha, que é um lugar inabalável. Existe homem que constrói a sua casa sobre areia, e o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando veio o vendaval, o vento forte, nós já sabemos o final da história. E é por isso que o ímpio não prevalece, porque aonde ele está fundamentando a sua vida, não prevalece quando a régua de Deus, sendo mais pentecostal, o prumo de Deus, quando o alinhamento de Deus vem, quando o deserto de Deus chega, ele não suporta. Então eu queria orar com você, amém?